Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Tomem os vossos assentos, por favor. Abra sua Bíblia, por bondade, Marcos capítulo de número 5. Marcos capítulo de número 5. Eu já quero estender a Deus a minha gratidão por essa oportunidade que o Senhor me concede de estar aqui nesse altar pregando a palavra de Deus. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor José Antônio, que dirigiu esse culto. Deus continue te abençoando. Deus abençoe cada um que teve aqui a sua oportunidade, que adorou a Jesus Cristo. Deus abençoe a vida da minha muito digníssima esposa. Acho que eu vou descer aí só para dar um selinho em você, tá? Eu te amo. Fico com vergonha. Você é o amor da minha vida. Você é maravilhosa. Maravilhosa. Eu posso, tá? Os pregadores estão... Não faz isso não, é antiético. É daqui que honra. Vamos falar um pouco da palavra de Deus? Vamos para a palavra de Deus? Louvar a Deus por alguns amigos que estão aqui. Você vem justo quando eu vou pregar, né, Júlio? Para deixar um pouquinho mais nervoso, né? Deus abençoe você e sua esposa, viu? A todos que estão aqui. Quantos acreditam que Deus vai falar conosco aqui hoje? Então você crê mesmo que Deus vai falar? Eu estou melhorando de uma gripe forte que eu peguei. Eu não sei o que aconteceu, essa gripe, mais uma vez ela entupiu esse ouvido meu do lado esquerdo. Eu não estou ouvindo muito bem. E, pasmem vocês, me atrapalha até um pouco no falar. Me atrapalha, eu falo, parece que é uma coisa tampando meus ouvidos. E eu ainda luto, peço para Deus todos os dias repreender da minha vida um TDAH. Então, se vocês puderem me presentear, redobrar a sua atenção, vocês vão me ajudar bastante. Evita a criança andar agora. Me presentei com a sua atenção. Posso contar com vocês? Que Deus me ajude. Os obreiros intercedam por mim. Vocês abrilhantam esse altar. Deus continue abençoando vocês. Missionário Jonathan, faz um fundo abençoado aí, me ajuda, deixa Deus te usar. Evangelista também, se quiser subir ali, já fica já no jeito, tá bom? Vocês vão me ajudar bastante hoje. Muito bem, quem achou o texto, diga amém. Nós vamos meditar no verso de número 21 a seguir. Diz assim a palavra de Deus: e passando outra vez Jesus em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele grande multidão, e ele estava junto ao mar. E eis que chegou um dos oficiais da sinagoga, chamado Jairo, e logo que o viu, prostrou-se aos seus pés e lhe rogava muito, dizendo: minha filha está morta, está à morte. Rogo-te que venhas e imponha as mãos sobre ela, para que ela sare e viva. E Jesus foi com ele, e o seguia uma grande multidão que o apertava. Verso de número 35, por favor. Estando ainda ele a falar, vieram alguém da casa do oficial da sinagoga, e disseram: tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao oficial da sinagoga: não temas, crê somente. E não permitiu que alguém o seguisse, a não ser Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Verso 38. E chegando na casa do oficial da sinagoga, viu o alvoroço e os que choravam e planteavam muito. E entrando, disse-lhe: por que se alvoroçam e choram?
a menina não está morta, mas dorme. E eles, fazendo brincadeiras, riram-se dele. Porém, ele, mandando que saíssem a todos, toma consigo o pai, a mãe da menina e os que estavam com ele, e entra onde a menina estava deitada. Verso 41. E tomando a mão da menina, disse-lhe: Talita cumi, que traduzido é: menina, a ti te digo, levanta-te. E logo a menina se levantou e andava, pois já tinha 12 anos. E assombraram-se com grande espanto. Mas ele, apressando-se, mandou que ninguém o soubesse. E disse que desse-lhe de comer. E você diz amém. Fique com a sua Bíblia aberta, por favor, neste texto que nós acabamos de fazer a leitura. Nós vamos meditar um pouco nesta história que é muito conhecida para aqueles que meditam a palavra de Deus. Antes de entrarmos no versículo de número 21, e eu preciso contextualizar muito rápido porque eu demoro na pregação, e eu creio que Deus tem um mover para operar aqui hoje. Quantos creem, digam glória a Deus. Quando nós olhamos no versículo 21, antes de começarmos a história, nós temos que ir um pouco antes, de onde Jesus saía, antes de entrar em Cafarnaum, onde Jairo habitava. A Bíblia diz que Jesus, ele foi para a aldeia dos Gadarenos, e lá ele operou um milagre extraordinário na vida daquele gadareno. Expulsou uma legião de demônios que estava naquele homem. A Bíblia diz que aquele endemoniado pediu que todos os demônios que estavam nele, naquele homem, fossem para os porcos. A Bíblia diz que os porcos, eles começaram a correr e pularam num precipício. Quando eles pularam no precipício, as autoridades daquela cidade, daquele povo, da aldeia dos Gadarenos, a Bíblia diz que eles se enfureceram por aquela atitude de Jesus. Eles se preocuparam com os porcos, com a perda financeira, mas não se preocuparam com o gadareno que foi liberto. E infelizmente tem muita gente dessa maneira, se preocupa com o material, mas não se preocupa com a alma. A Bíblia diz que estes homens daquela aldeia dos Gadarenos meio que expulsaram Jesus dali, mandaram Jesus ir embora daquela aldeia. Jesus sai de lá e ele pisa na cidade, no lugar onde Jairo estava, que era Cafarnaum. E você abre aí a sua Bíblia, por favor, no verso de número 21. E passando outra vez Jesus em um barco para o outro lado, ajuntou-se a ele uma grande multidão. Preste bastante atenção. Olha o jeito que Jesus saiu da aldeia dos Gadarenos. Ele saiu de lá expulso, saiu de lá desacreditado por aquele povo de Gadara, porque eles entenderam que Jesus deu prejuízo para eles. Mas quando Jesus colocou os pés em Cafarnaum, tinha uma multidão esperando ele lá. Aqui eu aprendo uma coisa importante que eu quero aplicar para a sua vida já. Se você é desprezado na aldeia dos Gadarenos, Deus sempre tem uma Cafarnaum preparado para você. Pega na mão dessa pessoa que está do seu lado com carinho e diga para ela assim, ó: se na aldeia dos Gadarenos você é desprezado, em Cafarnaum você é acolhido. Aí sabe o que Deus mandou liberar para alguém? Isso aqui é para quem crê, em nome de Jesus. Deus vai te tirar de um lugar de tristeza e vai te colocar em um lugar de alegria. Eu vou profetizar para quem tem mão para levantar e boca para dar glória. Deus vai te tirar de um lugar de vergonha e vai te colocar em um lugar de dupla honra. Você crê ou não? Labaxandaraia.
Lá mandará saio. Graças a Deus que Deus preparou a IPMD para abraçar muitos aqui. Manácia. Deus está falando com alguém aqui, eu vou repetir isso aqui. Lamandará súbia. Não se preocupe se você não é abraçado num ambiente, se você não é acolhido num ambiente, se não te abraçam, se não te aprovam, se não vem Deus na sua vida num ambiente. Deus sempre tem um lugar novo preparado para você. Por isso que você não pode se lamentar por lugares que Deus já te tirou. Olhe para essa pessoa bem no olho dela e diga assim, ó: Deus tem algo novo preparado para você. Toma posse. Se Gadara não te abraça, Cafarnaum vai te abraçar. Eu vou falar isso aqui. Seu ministério não vai acabar por causa do que aconteceu lá em Gadara. Sua chamada não vai parar por causa do que aconteceu lá atrás. Oh meu Deus, pega na mão de alguém e diga para ela assim, ó: tem renovo para você em Cafarnaum. Tem virada de Deus para você em Cafarnaum. Oh, coisa linda. Tem coisa que acontece no nosso passado que marca a gente de verdade. E às vezes a gente não consegue se desapegar de alguns lugares, de algumas coisas. E Deus está dizendo: a aldeia dos gadarenos já passou. Já passou. Vira a página. Agora tem uma multidão te esperando em Cafarnaum. Oh, quem está entendendo o que Deus está falando aqui, gente? Deus vai honrar a sua vida. Aleluia. Eu preciso continuar. Jesus, ele entra em Cafarnaum. Quando ele chega em Cafarnaum, havia uma multidão esperando ele. Junto com essa multidão se apresenta esse homem chamado Jairo. A Bíblia diz que quando ele chega, ele já se prostra aos pés de Jesus. Aí eu fiquei me perguntando: peraí, quem era Jairo? Quem é Jairo? Se você for estudar, você vai entender. Jairo, ele era um dos oficiais da sinagoga. Era um líder religioso daquele tempo. Era conhecido em Cafarnaum. Tinha status, tinha o respeito daquela região. Eu fico imaginando, não está no texto, mas a Bíblia não me proíbe de imaginar isso aqui. Eu fico imaginando Jairo indo até Jesus e as pessoas abrindo caminho para Jairo passar, e Jairo indo, Jairo se aproximando de Jesus. Jairo, ele era um homem de respeito naquela região. Só que Jairo, ele não vai ligar para o título que ele tinha. Ele não vai ligar para o líder religioso que ele era. Ele não vai se importar com o status que ele tinha. Ele simplesmente vai chegar, vai prostrar-se diante de Jesus e vai adorar a Jesus Cristo. Aí Deus falou comigo. E aqui tem uma segunda aplicação. Se tem um culto que Jesus gosta, é o culto de Jairo. Oh meu Deus,
Porque Jairo é diferente de muito crente que vem para o culto. Não tem muita diferença. A única diferença do culto de Jairo com Jesus é que hoje nós adoramos a Jesus em espírito e em verdade. Lá Jairo teve a oportunidade de adorar Jesus pessoalmente, mas o culto não mudou. O nosso culto continua sendo para Jesus de Nazaré. Eu imagino Jairo saindo da casa dele antes de vir para o culto. Eu estou sabendo, estou imaginando. Eu estou sabendo que Jesus vai vir em Cafarnaum. Quando ele chegar, eu não quero nem saber. Eu vou logo para os pés. Eu vou adorar. Eu vou glorificar. Eu vou exaltar o nome dele, porque ele é o único que pode operar um milagre na minha casa. E Jairo vai para o culto. Quando ele chega no culto, ele não quer nem saber quem está do lado dele. Ele não se importa para o grupinho que está conversando, para a gente que está distraído. Ele sabe que o culto é ele e Deus. Oh meu Deus, oh meu Deus. Já é diferente de alguns crentes que vêm para o culto e não consegue cultuar Deus, quer ficar observando os outros. Isso daí já é para você. Mas vamos lá. Jairo chega, ele adora e se prostra. Peço eu a Deus que nós venhamos aprender com o culto de Jairo. Tem gente que quando sai de casa, preste atenção, quando sai de casa, se preocupa com o cabelo, se preocupa com a chapinha, se preocupa com a maquiagem, se preocupa com a roupa, se preocupa com o perfume, mas não se preocupa com a adoração. E quando chega no culto, pensa que se preocupa com a adoração. Não, a lindona vai doer, mas vai curar. A lindona pega a roupa que ela arrumou lá e anda igual uma Cinderela na igreja, e vai no banheiro, e volta, e vai pra lá, e cochicha com um, e cochicha com outro. Ei, minha irmã, esse tipo de culto Deus não recebe. Não. Você está achando que Deus está preocupado com a sua aparência? Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: Jesus não está preocupado com a sua aparência. Ele está preocupado é com a tua alma. Como que você chegou aqui nesse culto hoje? Veio para adorar Jesus ou veio para ficar reparando os outros? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Quem veio para adorar? Por 2 minutos, pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga para ela: se você é adorador, diga para ela, se você é adorador, Deus vai fazer o sobrenatural acontecer na tua vida por causa da tua adoração. Agora deixa eu ver se ele é adorador. Deixa eu ver. Abra a boca para dar glória. Uma presença que vai descer aqui agora. Rumandova sereba canta, labacheia comanai, lamandaraia. Mas pastor, o que eu faço? Meu dia hoje foi atribulado. Eu não consegui louvar, eu não consegui adorar, eu não consegui vir adorando. Irmão, Deus é Deus de oportunidade. Aproveita agora, adore agora, glorifique agora.
Sabe por quê? Sabe por quê? Aonde há adoração, o ambiente muda. Aonde há adoração, o ambiente natural fica sobrenatural. Oh, e Deus falou comigo que vai derramar uma presença gloriosa aqui agora, na vida dos adoradores. Fecha o olho e pega na mão da pessoa que está do seu lado. E o que você não fez antes de vir para o culto, faz agora. Abra a boca para dar glória. Abra a boca para adorar. Eu vou deixar o microfone aqui e você vai abrir tua boca para dar glória. Eu estou ouvindo barulho de língua estranha aqui no altar. Eu estou ouvindo barulho de língua estranha aqui no banco da minha lateral esquerda aqui. Eu estou ouvindo barulho de línguas aqui no meio da igreja. Eu estou ouvindo barulho de adoração. E Deus está dizendo: me adora, que a minha glória desce na sua vida. Eu como neve, canto probedeva saio, xalabassuri me cantaraia, lamando como a nocia pra mandúria, lamantará sube a Deus. Aonde tiver um crente adorando agora, dá um sinal para ele, dá um sinal para ela. Ninguém veio aqui para perder tempo, ninguém veio aqui para passear, Senhor. Aqueles que vieram para sentir a tua presença, derrama sobre esta pessoa a tua presença agora. Agora, Labai, Ramanto Calabachandaraia. Quando Jairo se prostrou diante de Jesus para adorar, não tinha fundo musical, não tinha instrumento, era a voz dele adorando a Jesus. Nesta noite, Cristo quer ouvir o barulho da sua adoração. Abre a boca. Quer ser cheio? Abre a boca para adorar. Quer que o Senhor opere na tua vida? Abre a boca para dar glória. Deixa Deus te tocar neste lugar. Tem gente que entrou aqui dizendo:
eu não aceito sair do culto do jeito que eu cheguei. E Deus está falando assim, ó: eu vou te dar graça para vencer essa guerra. Eu vou te dar graça para vencer essa batalha. O diabo está querendo travar a tua boca, está querendo parar a tua vida, mas nesta noite você vai fazer como Jairo, vai adorar, e a sua adoração vai ter resultado. Pastor Sivaldo, sai do seu lugar e vai lá dar um abraço do irmão José Pedro, por favor. Irmão Sérgio, sai do seu lugar e vem aqui dar um abraço no irmão João aqui, por favor. Levante a mão para adorar, levante a mão para adorar a esse irmão de camisa branca aqui, ó. Vai lá, fica de pé aí, irmão José Pedro. Fica de pé, João, fica de pé você também. Lai Joe Manassia Rebia Calabachandaraia. Missionário Jonathan, vai lá abraçar também. Ramandocô, abraça o João ali. Deus falou comigo, João, que é para você se preparar, organizar a sua casa, a sua família, porque Deus manda eu dizer assim: a chamada ministerial na sua vida ainda nem começou. Deus tem algo muito grande para fazer ainda esse ano na sua casa. E Deus fala comigo assim, ó: filho, hoje eu estou quebrando as barreiras na vida do meu servo. E Deus falou comigo: quando o diácono Sérgio te abraçar, quando o missionário Jonathan te abraçar, você vai sentir uma glória muito forte. E Deus está dizendo: é o primeiro sinal do batismo com o Espírito Santo, porque Jesus vai te pegar no batismo. Pode abraçar, pode abraçar. José Pedro, no abraço do pastor Sivaldo, Deus está dizendo que a inimizade que o inimigo está querendo causar entre o Senhor e os teus filhos, hoje cai por terra. Mateus, vai lá abraçar seu pai também, vai. E você que é como Jairo, levanta a mão para adorar, igreja. Vai dando glória, vai dando glória a Deus. A unção está liberada aqui, a unção está liberada para os adoradores que adoram ao Pai em espírito e em verdade. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei
porque me... Levante a mão para o alto e diga: eu só quero adorar, por isso Anchulevácia, promine canto plebenácia, charamosi flaragaceia, antevara cuminevácia, lemongevaia sério montoplácia, cantore bebebioso mende flaia súbia. Ai, coisa linda é sentir a tua presença, Jesus. Cante ao plevar saio. Eu preciso terminar a mensagem para a gente orar. Jesus Cristo, Jesus Cristo. Eu preciso terminar a mensagem. Mais uma lição que nós temos aqui nesse texto. Depois da adoração de Jairo, do clamor de Jairo, tem uma lição linda aqui que Jesus dá para Jairo. Você está com a sua Bíblia aberta? Vai no verso 35. Olha o que diz o verso 35, com muita atenção. Estando ele ainda a falar, e vieram alguém da casa do oficial. Preste atenção nessa expressão aqui, ó. Foi alguém da casa do oficial, e disseram: a tua filha está morta, por que enfadas mais o mestre? Olha o verso 36. Mas Jesus, tendo ouvido estas palavras, disse ao oficial da sinagoga: não temas, crê somente. Sabe qual que é a lição aqui? Quando você estiver passando alguma luta na sua vida, vão haver duas vozes: a voz da incredulidade e a voz da promessa. Quem você vai dar ouvido? Observe comigo. Alguém da casa de Jairo chegou e disse: para de incomodar o mestre, a menina já morre, acabou. Mas ó a voz de Jesus, dono da promessa: Jairo, crê somente, crê somente. A voz da incredulidade está dizendo: morreu, acabou, para, desiste. Mas ó a voz da promessa: crê somente, crê somente, crê somente. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e pergunta para ela: você vai dar ouvido para quem? Para a voz da incredulidade ou para a voz do dono da promessa? Quem vai ouvir o dono da promessa? Quem vai ouvir o dono da promessa? Continuando aqui, observe comigo, preste atenção. Outra lição que Jesus vai dar para Jairo: Jairo, não escute outras vozes. Primeira é essa, né? Escute só a minha voz. Crê somente, crê somente. Tem gente falando de tudo aí, mas você tem que ouvir a voz de quem, igreja? A voz de Jesus. Segundo, olha o verso de número 37. E não permitiu que alguém seguisse, senão a Pedro, Tiago e João. Não permitiu que ninguém o seguisse, senão a Pedro, Tiago e João. Observe que Jesus já pegou a visão. Tem incrédulo na casa de Jairo. Só que quem vai entrar lá é só quem tem espiritualidade, quem tem o mesmo propósito. Aí sabe qual é a lição que nós temos aqui que Jesus deu para Jairo? Jairo, chame para sua casa pessoas mais espirituais que você, Jairo. Jairo, chame para dentro da sua casa pessoas que oram mais do que você, Jairo. Aleluia.
Jairo, para de levar para sua casa gente fofoqueira, Jairo. Ô Jairo, para de levar para dentro da sua casa gente incrédula, Jairo. Irmão, preste atenção no que eu vou dizer. Eu não sei quem está próximo de você, quem está no seu hall de amizade, quem está sentando na sua mesa, na sua intimidade. Eu não tenho nada a ver com isso. Você faz amizade com quem você quiser. Só que a partir do momento que você deixa pessoas que não têm visão se aproximar da sua casa, da sua vida, você vai esfriando aos poucos. Você não percebe, mas se você começa a andar com fofoqueiro, daqui a pouco você está começando a fazer fofoca também. Se você começa a andar com gente fria, que fala de tudo, menos de Jesus, você vai ficando igual a ela. Mas eu te dou um conselho: leva para sua casa crente de verdade. Convida quem ama a palavra de Deus para ir lá jantar com você. Convida para ir lá almoçar com você pessoas que amam a palavra de Deus. Você precisa aprender isso aqui. Pega na mão da pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: a partir de hoje você vai fazer uma nova lista de amizades. E nessa lista vai ter adorador, pregador da palavra, crente de verdade. Vai sair da lista quem não quer compromisso com Deus. Fala assim, ó, comigo, bem forte: quem não quer compromisso, sai de dentro da minha casa. Amém ou não amém? Quem é incrédulo, Jesus mandou sair de dentro da casa. Eu estou terminando. E Jesus levou com ele quem acreditava de verdade: Pedro, Tiago e João. Vocês vão comigo. Só quem está no propósito. Aqui eu encerro. Quando Jesus chega à casa de Jairo, para resumir, mandam que todos aqueles que não acreditavam saem da casa. Só vai ficar aqui dentro quem crê de verdade. Ficou lá Jairo, a mãe da menina, Pedro, Tiago, João e Jesus. A Bíblia diz que Jesus olha para a menina que está deitada e diz para ela: menina, levanta-te. Menina, levanta-te. Mas sabe o que me chama a atenção aqui? Isso aqui é para você dar glória a Deus de verdade, tá? Eu sei que vai ficar meio entaladinho, mas você vai dar glória mesmo assim. Porque isso aqui é para você que tem projeto. Isso aqui é para você que tem projeto, mas não está entendendo o que está acontecendo. Presta atenção. A menina era o grande projeto da vida de Jairo. Porque a menina, ela iria dar sequência à descendência de Jairo. Sim ou não? Então a menina era o grande projeto da vida de Jairo. Aí Jesus vai e ressuscita o projeto de Jairo. E manda: ei, projeto, se levanta. Aí olha, isso aqui é para você dar glória a Deus, se você crê, tá? Se você crê. Olha o final do verso de número 43. Mas ele expressadamente mandou que ninguém o soubesse, e disse-lhe: dai de comer a menina. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim, ó: Jesus vai fazer o mais difícil. Ele vai ressuscitar o projeto. Mas diga assim, com os olhos regalados para essa pessoa: quem tem que dar de comer é você. Jesus vai ressuscitar, mas quem vai dar de comer é você. Jesus olha para todo mundo e fala: agora dê de comer para a menina. Alimenta o projeto. Jesus vai ressuscitar projeto aqui hoje.
mas quem vai ter que alimentar o projeto é você. Fica de pé. Aleluia. Ó, pega na mão dessa pessoa que está do seu lado, levanta a mão dela assim, ó, e diga assim para ela: o mais difícil é com Jesus, o mais fácil é com você. Dá de comer pro projeto, alimenta o projeto. Fala para essa pessoa: alimenta o projeto. Ei, sabe o que Deus está mandando eu dizer para alguém? Saia do comodismo, descruza os braços, faz a sua parte. O milagre Jesus já operou, agora o resto é com você, meu amigo. E Deus falou comigo: hoje é noite de ressuscitar projetos na vida de alguém. E o Senhor vai te dar força para alimentar esse projeto. O Senhor vai te dar estratégia para alimentar esse projeto. Quem aqui tem sonho? Levanta a mão. Quem aqui tem projeto? Levanta a mão.